E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência ainda nas nossas aulas gravadas. Hoje nós vamos falar sobre a água no solo, né? Nesse capítulo de permeabilidade e capilaridade do solo. Abrindo aqui, então, né, nossa tela, aí já compartilhada, né? Bom, como a gente já adiantou, né, nesse capítulo vamos tratar aí sobre a água no solo, né, que é ela que pode ocupar todo o espaço vazio, né, todos os poros presentes ali dentro do solo, ou apenas uma parte, e ela se desloca por diferença de potencial, quando o solo está apenas úmido, né? E quando ele está totalmente saturado, você também tem um escoamento, né? Uma percolação de água por dentro do solo, né? Nós chamamos também de infiltração de água no solo, é a água chamada água livre, né? Qual a importância desse estudo, né? No nosso caso aqui na área de mecânica do solo? Para cálculo de vazões, uma escavação você sabe ali quanto de água que vai entrar naquele buraco, se estiver abaixo do lençol freático, né? Análise de recalque, a gente sabe que, a gente até já falou nas aulas, as aulas síncronas, né, que diminuição, né, o abaixamento do lençol freático, ele pode causar, então, tensões, né, e a tensão é transferida para as partículas sólidas, né, e isso aí pode ocorrer o recalque, né, e depois você tem esse efeito, né, na época de chuva sobe o lençol freático, na época de seca desce. Então, se a fundação, por exemplo, está descarregando uma região onde você tem essa variação frequente, pode ocorrer esse recalque aí em função dessa variação. A estabilidade da luz também é importante, porque nós vamos ver que existem os chamados riscos capilares que ajudam também a aumentar a estabilidade, dar uma coesão maior ao solo, né? Aumentar a coesão. Inclusive, a areia que não tem coesão naturalmente, quando ela está seca ou saturada, quando ela está levemente úmida, você pode ter coesão, por isso que a gente faz esculturas de areia, a gente já falou sobre isso. E também nos efeitos de erosão subsuperficial, aquele fenômeno chamado piping, nos Estados Unidos é muito comum, que aí abre um buraco, de repente, assim, debaixo, né, do estacionamento de uma casa, né, às vezes engole uma casa inteira, no tamanho do buraco aberto. A gente já falou também sobre isso na aula, são túneis, né, que são formados dentro do solo, por fluxo preferencial de água, você vai tendo ali uma abertura desse túnel, o túnel vai ficando cada vez mais grosso, né, maior, ali dentro, né, mais grosso, maior, ainda vai aumentando, e as tensões aplicadas ali naquela estrutura do solo, ali não tem mais sustentação, então desaba tudo ali dentro daquele buraco criado pela água, que tem uma então chamada erosão subsuperficial. Nós vamos ver aí três conceitos básicos nessa aula aí que a gente está apresentando hoje. O conceito de conservação de energia de Bernoulli, né? O conceito também da lei de Darcy, de permeabilidade do solo, e também conservação de massa, né, de Lavoisier. São conceitos que são muito utilizados aqui. Eu estou mostrando aí agora a energia, né, do fluido, de acordo com a equação de Bernoulli, né? Isso aí a gente usa, por exemplo, no cálculo aí de prédio, né? Tubulações e prédio, você tem que saber, então, dimensionar de acordo com a cota que esteja, por exemplo, a caixa d'água está mais alta, né? Nos, nos apartamentos mais baixos do prédio, considerando o prédio, a pressão é maior, então você tem que verificar essa questão toda aí. E a gente aplica isso também nesse estudo aqui da permeabilidade do solo. No caso, aí tem a lei de Darcy, né, que é de 1850, a gente usa até hoje, que é, obviamente, muito boa, né? O cálculo aí não tem como mudar. Ele diz que a vazão depende do chamado coeficiente de permeabilidade, que é o K, da altura, né, que seria aí a carga dissipada, né, a altura
entrada de água até a saída de água do equipamento, do conjunto, né, do permeâmetro. Também é proporcional à área da seção transversal da amostra que você está trabalhando, né, ou do permeâmetro lá, e inversamente proporcional à L, que é a distância, o comprimento do permeâmetro, ou a altura, é a distância de entrada da água até a saída da água dentro da amostra que vocês estão trabalhando, né? Seria, então, a carga, distância onde a carga ela é dissipada. A gente vai ver mais isso aí daqui a pouco, quando a gente falar da lei de Darcy, mas aí só tem um desenho para a gente mostrar onde estão esses fatores aí, né? Então, o H, ó, como eu disse, a distância de entrada de água até a saída de água, né? No caso, então, aqui o nível, nesse caso, está sendo mantido constante, então o H é constante, tá? Na lei de Darcy, o H tem que ser constante, a gente vai ver para solos argilosos ou solos finos, esse H é variável, porque demora muito, né, para acontecer a permeabilidade, né, a percolação de água, solo, melhor dizendo. Tem esse valorzinho aqui que a gente não vai falar agora, a gente lá no capítulo de tensões a gente vai voltar a falar, né, o que seria esse Z. Agora não entra no cálculo esse valorzinho aqui. L, como eu disse aqui, ó, o L é a distância da entrada da água até a saída da água dentro da nossa amostra. Esse é o valor do L, onde você vai ter a dissipação da carga, né, da carga H aí que você está recebendo. E a área, né, que é o A, seria a área da amostra, no caso, geralmente é circular, então seria um círculo, a área do círculo aqui. Se você observasse essa amostra aí, né, então um corte, se você observasse aí ela de topo, você ia ver que é um círculo, né? A área, então, desse círculo aqui, que tem um diâmetro, né, diâmetro D, e você, então, calcula a área a partir desse diâmetro. Tá bom, pessoal? Alguns conceitos aí que vocês vão dar uma lida depois, tá? O que seria permeabilidade? Né? Pensando, então, aí falando da permeabilidade, a capacidade que o solo tem de passar a água através dos seus vazios, tá? E nós expressamos em função do chamado casinho, que é o coeficiente de permeabilidade, tá? Então, tanto que o solo permite passar de água para os seus vazios num espaço de tempo, nós chamamos, então, de permeabilidade. O casinho, então, ele tem a unidade de velocidade. É uma velocidade aparente, porque não é a velocidade real ali, porque vai depender do espaço poroso, né? Então, nós botamos a unidade de K em centímetros por segundo, que é a unidade mais usada. Está aí até um gráficozinho para eu mostrar. Tem um errozinho aqui no gráfico, tá? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, porque aqui, ó, é 10 ao quadrado, né, aqui, o valor, e aqui seria 10 elevado a zero, né? Então, aqui seria o valor de 1, né? Aqui estão 100, 10, 1, depois 0,1, aqui no caso estão 0,01 e assim por diante. Então tem a classificação da material que você está trabalhando, né, em função da granulometria que está aí embaixo. Por exemplo, uma amostra com permeabilidade de, vamos botar aí, 3 vezes 10 a menos 4. Qual que seria a permeabilidade dela? 3 vezes 10 a menos 4, vai dar mais ou menos aqui, né? Então, a permeabilidade baixa, tá? Então, ela pode ser uma areia muito fina, um silt, provavelmente é uma areia muito fina aí, nessa permeabilidade aí, tá? E depende de outros fatores também, não só da granulometria, depende da estrutura. Por exemplo, você pode ter solo argiloso bem estruturado e chega a ter esse valor aí, de 10 a menos 4, por exemplo.
tá? Então, isso é muito variável, tá? Depende também da estrutura, tá? Da argila. Se for areia, pedregulho, não sai muito isso aqui não, vai dar esses valores mesmo, tá? A não ser que tenha compactação, né? A estrutura está compactada, aí uma areia média, uma areia grossa compactada, pode ter um valor ali de 10 a menos 4, que seria de uma areia muito fina, de uma areia fina, tá? Deu para entender aí, né? Solo, quando ele é considerado permeável, é quando ele tem valores abaixo de 10 a menos 8 centímetros por segundo, tá bom? Determinação do K, né, do valor do coeficiente de permeabilidade. Nós podemos fazer em laboratório ou em campo, tá? Eu vou falar aqui também, pode ser também por correlações empíricas, que é a forma indireta. Então, indiretamente, pode ser através da curva granulométrica. Aí você vai na curva granulométrica e obtém da seguinte maneira. Primeiro, tem que ser uma areia ou um pedregulho, né? Tem que ser um solo arenoso ou pedregulhoso. Não pode ser solo argiloso, principalmente argiloso, né? Siltoso, não dá muito certo. Então, não dá para aplicar essa fórmula para solos argilosos. Aí você faz, então, K igual a C, que é o C. É um coeficiente que nós geralmente usamos o valor de 100, tá? O valor de 100, às vezes até a fórmula já vem 100 aí, já, ao invés do C. Então, 100 vezes D10 ao quadrado. D10, vocês lembram que é o diâmetro onde 10% das partículas, né, do solo passam desse diâmetro. A gente lembra lá no cálculo, inclusive do CNU e do CC, a gente usa o valor do D10. E nós também podemos determinar pelo ensaio de adensamento, de uma forma também direta. Isso a gente pode ver um pouquinho mais lá no capítulo 9, né, de adensamento, né, com a compressibilidade. A gente fala um pouquinho sobre isso também. A gente pode então determinar lá no ensaio de adensamento. De forma direta, você pode fazer por meio de permeamento no laboratório ou ensaio de campo de filtração, né, ou bombeamento. No caso do laboratório, você tem dois métodos. Método com permeamento de carga constante, que aí nós aplicamos a lei de Darcy diretamente. Por quê? Eu já falei, já adiantei um pouquinho atrás, que na lei de Darcy você tem que manter o nível de água constante. Por isso que até fala permeamento de carga constante. Então tem que ter alimentação de água sempre, né, direta, para manter aquele nível sempre constante. Esse método só é indicado para solos mais granulares, ou tenha muita areia, ou pedregulho, né? Então tem que ser solo arenoso ou pedregulhoso, porque para solos mais finos, né, silto e argila, demora muito para você ter a percolação de água dentro da nossa amostra de solo. Então, aqui demora muito para a água passar pela amostra. E como a gente tem que manter a carga constante, já para areia, pedregulho, principalmente pedregulho, a passagem de água é rápida, então você em poucos segundos, no máximo em 1 minuto, 2 minutos, você já termina o ensaio. Aqui já falei, consta de 2 reservatórios, onde os níveis são mantidos constantes, né, para manter o valor da H sempre constante. Aí você tem que ter, então, a medida do comprimento L e da área da seção transversal A para calcular o valor do K na fórmula lá, como já mostrei para vocês. Quando você então está trabalhando com solo fino, você usa carga variável. Eu já vou direto lá para a imagem do permeâmetro para mostrar como é que seria. Então, você começa com uma carga H inicial, você põe a água que estão na bureta né, de alimentação, e termina, então, o ensaio com um H final. A água desce, então, do ponto inicial até o ponto final. Nesse caso, então, nós vamos ter que fazer uma integral, aí, associando a área dessa bureta de alimentação, que é a menorzinha aqui, nessa área menor, onde a água é colocada,
com a área onde está o permeâmetro, propriamente dito, né? Onde está a nossa amostra para fazer o ensaio. Bom? Então, gente, como é que se faz a proteção da fórmula para ser usada? Você verifica, então, a vazão. Nós sabemos que a vazão ela não muda, né? Então, a vazão que passa pela nossa bureta de alimentação lá vai ser A, que é a área da azio, né? Que é a área da bureta, a areazinha menor, vezes DH, que é a distância, que é a variação da altura, né? Esse valor aqui, ó, né? Ó, DH, aqui, ó, o H inicial menos o H final, essa distância, né? Então, dividido por dt, que é o tempo necessário. Então, a vazão é volume sobre tempo, né? Então, você tem aí volume, área, vezes a altura, né, né, da lado da bureta, dividido pelo tempo, né, que é o dt. Eu vou igualar, está aqui, ó, né, eu vou igualar essa vazão igual ao valor lá da lei de Darcy, K, H sobre L, vezes a área da seção transversal do permeâmetro. Lembra que o Q lá, o Q era esse valor aí? Então, substitua o Q com uma vazão é igual, tanto na bureta de alimentação que tem um diâmetro menor, quanto na seção lá do nosso permeâmetro, com a vazão é igual, eu posso igualar essas duas fórmulas aí. E faço a integral que está aí embaixo, né? Os valores é do H do tempo. Por que a vazão é igual, gente? A pessoa fala, gente, mas não vai mudar a vazão? Vazão não muda, isso é conceito. O que muda é a velocidade do fluido. Então, quando você tem, né, conduto forçado, lá vocês, não sei se vocês já estudaram essa parte, você vai passar de uma seção pequena, né, tubo menor, para um tubo maior, o que vai acontecer é a velocidade vai diminuir. A velocidade é maior onde você tem um tubo menor, e onde o tubo é maior, né, quando eles estão interligados, a velocidade ela diminui, né? Mas a vazão é a mesma. Então, a quantidade de água que sai ali por determinado tempo vai ser o mesmo. Por isso que a gente igualou. Tirando, então, o valor aí fala da integral, você vai ter, então, esse resultado, né? E a gente ajustando, isolando o K, você pode usar tanto o valor do ln quanto o valor de log. Eu uso mais o valor do log, né? Você escolhe aí qual das duas formas você vai querer usar. Mas eu uso mais o valor do log. Então, a fórmula vai ficar o Kzinho, a coeficiente de permeabilidade, é 2,3, que é um valor fixo da transformação do ln em log, vezes a areazinha da bureta de alimentação, vezes L, que é a distância que a água passa dentro da amostra. Eu falo distância porque geralmente é altura, né? Mas quando a amostra está deitada é altura. Então, quando a amostra está deitada, é o comprimento ali. Quando a amostra está em pé, é a altura. Tem permeamento dos dois tipos. E esse valor é dividido pela área da seção transversal da amostra, vezes o tempo decorrido, né? O tempo inicial menos o tempo final. Isso tudo vezes log do H0, né? Que o H0 é o valor o nível da água inicial, e sobre H1, que é o valor do nível da água final. Tá? Esse valor da H0, então, aquela descarga hidráulica, né? A distância da entrada até a saída da água, como nós já falamos. A H0 é o nível inicial e o H1 é o nível final. Então, é isso, gente. E aqui está a fórmula que a gente usa. No campo, não é muito feito, né? Assim, esse ensaio no campo, mas tem alguns métodos
fazem esse ensaio, como o ensaio de bombeamento, onde você faz furos dentro de soldagem, como está mostrando aqui, ó. No caso aqui, esse é o furo onde a gente vai fazer o ensaio. Ele é usado quando o nível da água, como está vendo aqui, o nível da água ele está mais elevado, né? O só fecha aí a 2, 3 metros de profundidade. Então, você faz o furo de soldagem e põe uma bomba para retirar a água de dentro. Depois que a bomba começar a puxar ar, você observa, né, que ela começa a soltar um ar, você vai desligar a bomba e adotar o tempo de subida, né, o tempo de ascensão. Obviamente, se o solo for mais permeável, essa ascensão é rápida, né? Então, o nível da água volta rapidamente ao que estava antes. Se for um solo mais argiloso, né, ou seja, um solo mais fino, demora mais. E também a gente geralmente faz esses poços testemunhas para fazer uma verificação da curva, né, de subida. Você vai anotando então também a subida. Geralmente usa piezômetro, que é um aparelho aí que mede a profundidade da água, para fazer essa avaliação. E também tem o teste de filtração. Esse, quando o nível do lençol freático está muito baixo, vamos supor, está 5 metros de profundidade, vamos supor assim, 6 metros, então, ao invés de você tirar a água, você coloca a água dentro do poço ali de estudo. Tá? Não é tão utilizado assim, não. Tá? Tem outros aparelhos que fazem também, como o permanente de Guelph, mas esse aí é mais para solo mais superficial. Na área mecânica de solo não é tão usado, não. Tem alguns estudos que exigem a padronização do valor do K. Tá? Dá uma variação pequena, né? Mas aí, se for necessário, você tem então que fazer o ajuste para o valor de K20, que é o valor do coeficiente de permeabilidade a 20 graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Você vai determinar o valor da viscosidade, né? Por quê? Porque a viscosidade muda com a temperatura, você vai botar a temperatura, já está a fórmula aí para graus Celsius. Você vai botar a viscosidade para 20 e a viscosidade para a temperatura que você fez o ensaio. Vamos supor que você fez o ensaio a 23 graus Celsius. Então, você vai achar a viscosidade para 23 graus Celsius e jogar aqui na fórmula. Tá? Então, o K20 vai ser o K que você obteve no cálculo que você fez, vezes a viscosidade na temperatura do ensaio que você fez, dividido pela viscosidade da água a 20 graus Celsius. Vai dar uma diferença pequena, mas em alguns projetos é exigida essa padronização. Tem a questão do estado do solo também, vocês dêem uma lida depois, com qualquer referência né, que você tem, o solo mais solto, né, o solo mais compactado, então essa questão aí influencia. A estratificação do terreno também influencia, você pode ter solo, por exemplo, solo sedimentário, que acontece muito na estratificação, tem diferentes valores, né? Tem, por exemplo, o solo chamado betextural, que é um tipo de solo muito comum, né? Que é um argissolo, e tem uma camada no horizonte B, que é a parte, são faixas, né, de solo, né? O horizonte A é o mais superficial, camada ali que vai até 20 centímetros, né? 30 vezes, e abaixo você tem um solo mais impermeável, assim, uma diferença grande de permeabilidade. Então, essa questão da estratificação também é importante. Questão do grau de saturação, gente. Quanto maior o grau de saturação, maior é a permeabilidade. Essa questão aí. Tá? Quando você tem um solo apenas úmido, a água ela não infiltra rápido, porque ainda tem efeito da capilaridade que a gente vai falar, ou seja, os microporos estão puxando água ainda para dentro dele. Então, a água que você está colocando, ela não está infiltrando, na verdade. Ela está alimentando os microporos. Ela está sendo retida. Só depois que você atinge ali um valor próximo do grau de saturação, ela começa a entrar nos poros, macroporos, que são os poros maiores, e infiltrar. Então, tem umas questões aí que a gente não vai avançar muito. Vamos, então, falar da capilaridade, né? A outra característica importante do solo
depende da ação da água aí. A capilaridade ela só existe por causa da tensão superficial da água, tá? Porque você tem ali uma atração, a força de atração molecular de partículas, né, de água, outras partículas de água, moléculas, né, e é mais forte essa atração do que, por exemplo, as moléculas que estão presentes no ar. Então, por isso que você consegue encher um copo além do nível, fica até aquela curvatura, né, da água ali, né, em cima do copo, por causa da tensão superficial da água. Por isso que alguns insetos, né, alguns insetos conseguem andar, né, na superfície da água. O conceito de capilaridade é a subida da água no tubo capilar, tá? Essa altura de acessão capilar, que é o conceito de capilaridade. Se você pegar um canudinho bem fininho, ou um tubo capilar, e colocar em contato com o líquido, você vai ver que vai ter essa altura aqui de ascensão, HC. Ela sobe. Isso aí é uma experiência que várias pessoas fazem, né, no colégio, e essa subida, então, ela depende da tensão superficial da água. Tá bom? E em função da tensão superficial da água. Depende também, principalmente, de fatores como o diâmetro, né, do tubo. Então, aqui, ó, vamos ver o que depende essa ascensão. Então, depende do diâmetro do tubo, que está aqui, ó, principalmente desse valor aqui. Quanto menor o valor do... Opa, está indo não. Quanto menor o valor do diâmetro, maior é a subida, né? Maior é a ascensão. Depende, obviamente, do valor da tensão superficial da água, e é praticamente tabelado esse valor aqui que está aqui na direita, 0,0764 gramas por centímetro, que é a tensão superficial da água, e depende também do peso específico da água, que está aqui, ó, gama A, que também é praticamente o mesmo valor. A densidade da água é 1 quilo por litro, né? A densidade da água. Se você multiplicar isso aí pela gravidade, né? Vamos chutar, né? 9,81, né? Que é um valor médio. Então, 9,81 vezes esse valor vai dar o valor do peso específico. Então, 9,81 newtons por litro, não é isso? Newtons por decímetro cúbico ou newtons por litro, tá? Tem gente que gosta de arredondar para 10, né? A gente fica à vontade. E o alfa, esse valor aqui, né? O alfa é o ângulo de contato com o vidro. Geralmente é zero, então a gente considera isso aqui como o valor de 1, ou igual a 1. Então, vocês observam que se você colocar em alguns valores fixos, só vai variar o diâmetro, né? Só o diâmetro que varia. Então, a gente pode até usar uma fórmula, né? Então, capilaridade, no caso, o solo é a seção da água acima do lençol freático, né? O nível do lençol freático, através dos espaços intersticiais do solo, que são os poros, né? Nós chamamos de poros. Se você fixar esse valor da tensão superficial e considerando o ângulo alfa igual a zero e a densidade da água igual a 1 kg por decímetro cúbico, você pode, então, usar essa fórmula aqui aproximada da altura da seção de água, que é igual a 0,3 sobre o diâmetro do tubo. E tem os valores típicos aí, obviamente, como a areia ela tem poros maiores, né? Tem mais macroporos do que microporos, a altura de acessão é pequena, então, porque o diâmetro dos poros é pequeno. Já no caso silt e argila, os poros são menorzinhos, então ela sobe mais, a água sobe mais acima do lençol freático. O caso da argila pode subir, às vezes, até 2 metros, né, quase. Até mais de um metro, 2 metros aí. Você pode ter aí a subida da água no solo argiloso em função dos microporos. São poros bem pequenininhos. Se eles estiverem bem interligados,
ela vai, como se fosse um canudinho, vai chupando, vai puxando essa água que está lá no lençol freático até, às vezes, até perto da superfície, dependendo da altura do lençol freático, passa até perto da superfície do solo. Tá? Por que é importante esse estudo? Né? Por exemplo, a construção de pavimentos rodoviários, como a gente falou, ali no pavimento rodoviário, a base não pode estar com água, né? Deve evitar, principalmente se o solo é siltoso, e o lençol freático está ali a 1,5 m, 2 metros, ela pode chegar e umedecer essa parte aí da base, né, da fundação ali do pavimento rodoviário. E o solo siltoso, até mesmo argiloso, quando ele recebe carga ali, ele muda, né, a sua consistência, e aí fica mole, e aí vai abaixando, vai se recitando com a carga que vem da rodovia. Então, ali pode aparecendo os buracos, né? Pode aparecer buraco aí no caso do pavimento flexível, que é o asfalto, então pode acontecer esses problemas aí, abertura de buracos. A questão da contração do solo também, a gente já falou sobre isso em outras aulas aí. Esse aqui é interessante, ó. Coesão aparente na areia úmida. A gente sabe que a areia ela não tem coesão natural, como a argila. O silt tem uma coesão muito pequenininha, né? Praticamente também não tem coesão, parece mais com a areia do que com a argila, né? Comportamento, nesse caso é da consistência. Então, você dá uma coesão falsa para a areia, se não tivesse a água ali presente nos meniscos, não teria, por exemplo, condições de fazer escultura de areia, né? Então fica mais instável. Mas é uma falsa coesão, viu, gente? E isso aí se forma pelos meniscos capilares que a gente vai falar já já. Seria ela. Isso, sinfonamento capilar, e também a gente abordou isso aí em aulas, a questão aí nas barragens, né? A gente já falou na aula 5. Né? Essa questão que não vou exigir da variações das pessoas, só mostrando aí né, onde é que tem a pressão atmosférica dentro ali a pressão é negativa, né, menor que a atmosfera dentro da altura de ascensão ali da pressão negativa. E aqui sim a questão dos meniscos capilares, que é essa água que fica presa entre as duas partículas, né, do solo, ela fica nos interstícios ali, né, tem essa água úmida, né, desculpa, água úmida. Quando o solo está úmido, essa água presente aí quando o solo está úmido, é só um filmezinho ali entre as partículas. E ela provoca uma força de atração, que é essa força aqui P, entre as duas partículas, né, provocada pela tensão superficial da água. Então, gente, é assim que surge a coesão aparente. Tá? Uma coisa importante, por exemplo, é que aumenta a estabilidade de taludes. Né? Só que se você aumentar muito a umidade, né, isso é só quando a umidade está baixa. Se aumentar muito a umidade, ela vai desaparecendo, tá? essa estabilidade. E no caso da areia também é a mesma coisa. Só quando a areia está úmida, né, a umidade relativamente baixa. Se ela estiver seca, se perder água totalmente, ela vai desmanchar aquela escultura, por exemplo, que você fez com areia úmida. O pessoal gosta de brincar muito com castelinho, né, na praia, né, fazer castelo de areia. Então, a gente sabe que não pode fazer com areia seca, nem muito saturada também, que se botar mais água ali, também vai desmanchar, se pegar mais umidade. Tá bom? E é isso, gente. Sobre esse capítulo aí de permeabilidade e capilaridade, seria isso aí. A próxima aula a gente vai já começar a falar das tensões, é um capítulo onde a gente vai aprofundar mais aí no estudo aí da mecânica solo mais avançada, tá bom, gente? Um abraço aí para todos aí.